Com o avanço da tecnologia, é natural que a gente tenha hardware cada vez mais poderoso para o PC e também que custa um pouquinho mais caro. Pouquinho? Não é um pouquinho mais caro? Não, é só um pouco mais caro. Um pouco mais. Qual que é a diferença Um disso? Celta quitado. Tá. Talvez não seja pouco mais caro, talvez seja bem mais caro. Mas será que uma RTX 3090 vale realmente tudo isso que é cobrado? É o que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Com painel de vidro lateral e construção em alumínio, com um projeto voltado para o baixo nível de ruído, o SL600M traz suporte a radiadores de até 360mm, slots PCI rotativos para instalação de placa de vídeo na vertical ou horizontal, diferentes opções para ventilação no topo, suportes para armazenamento e refrigeração líquida, painel frontal com USB tipo C, controle das fãs e iluminação com sensor de proximidade. Para conhecer mais, confira o link na descrição desse vídeo. E quando o Jensen apresentou a RTX 3080, que é essa aqui, e parece muito com a RTX 3090, por sinal que a gente não vai colocar aqui em cima da mesa por motivos de risco financeiro para a sobrevivência do canal, então a gente vai deixar 3080 para vocês terem como referência. Afinal, quando o Jensen tirou a 3080 do forno, literalmente do forno da casa dele, todo mundo ficou pensando, cara, essa GPU realmente é muito bacana, é grande, uma GPU bem grande. E aí ele nos contou que teria uma GPU ainda maior, a BF GPU ou a BF GPU, que significa isso, mas na verdade a gente acha que é outra coisa. Mas quando ele tirou a 3090 do forno ficou até difícil de mencionar, mas se você acha uma 3080 Founders Edition grande, é porque você não viu uma 3090, ela é literalmente absurdamente gigante. E quando essa GPU foi apresentada, a Nvidia tentou de todas as formas nos explicar que na verdade o flagship, ou seja, a placa de vídeo principal para os gamers seria a RTX 3080. Ela seria a principal placa de vídeo. Mas a RTX 3090 está naturalmente acima da 3080 em vários sentidos, seja em quantidade de núcleos, seja em quantidade de RT cores, seja em quantidade de CUDA cores, Tensor cores, RT cores e também no preço. Ela foi lançada custando $1.499, o que é essa diferença para 799. E muita gente ficou se perguntando, por que essa placa de vídeo realmente existe? Aqui no Brasil ela custou um pouquinho mais caro, já que a conversão foi quase de 10 vezes, e você encontra ela entre 12 e 15 mil reais próximo do lançamento, depois do lançamento e talvez por algum tempo, já que a gente enfrenta, assim como lá fora nos Estados Unidos, uma falta de placas de vídeo. E curiosamente, mesmo custando $1.499 no papel, a RTX 3090 desapareceu dos estoques. Sim, uma placa de $1.500 sumiu dos estoques. E o que explica isso? Por que as pessoas estão comprando essa placa? Sendo que ela custa tão mais caro do que a RTX 3080, será que ela é tão melhor assim em games? Será que é por isso que todo mundo está limpando a prateleira de RTX 3090? Eu fiquei curioso e aproveitei a oportunidade que a gente recebeu aqui uma RTX 3090. Eu recebi o modelo da Gigabyte, o Gaming All-C, e a gente resolveu colocar lado a lado com uma RTX 3080 para tentar entender essa diferença de valores e se é realmente praticamente o dobro de potência, já que o preço é quase o dobro. E para os testes eu escolhi fazer aqui alguns comparativos com a nossa bancada com o Ryzen 9 5900X, refrigerado por um water cooler ML240L RGB da Cooler Master, tudo isso numa placa-mãe X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte, 32 GB de memória HyperX Predator RGB 4600 MHz setados a 3600 MHz, um NVMe de 2 TB da Kingston e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. E para as placas de vídeo eu utilizei o modelo Gaming OC da Gigabyte e o modelo Founders Edition da Nvidia. E apesar de trazer um overclock de fábrica no modelo da Gigabyte, já que ele chama OC para overclock mesmo, aqui na RTX 3080 a gente não tem exatamente o modelo de referência, já que o modelo Founders Edition também é um modelo custom, não chega a ser tão overclockado assim, mas ele também é um modelo custom, não é exatamente um modelo de referência. Então a gente fica mais ou menos no meio do caminho. E para os testes eu resolvi fazer os testes em games, exatamente, já que todo mundo está comprando essa placa para jogar. E como você deve imaginar, se é uma placa que custa bem mais caro, o desempenho é muito melhor. Então a gente pode ver aí esse aqui é esse resultado mesmo? Sim. Mas não tá o dobro. Não. Você tem certeza?
Absoluta. Então, como vocês podem ver nos testes, a gente não tem o dobro de performance só porque custa o dobro do preço. Na verdade, a diferença em games é bem pequena da 3080 para 3090. E a gente está falando de testes em 4K com jogos que são bem exigentes graficamente. Inclusive testando com Ray Tracing, DLSS, que são as tecnologias implementadas pela Nvidia, você imagina que a placa bem mais cara vai trazer uma diferença muito grande. Mas mesmo nesse cenário, a diferença em games não é tão grande. Então sim, você pode utilizar a 3090 para rodar games, a diferença é que você não vai ter um grande desempenho ou uma grande diferença de desempenho nos games, apesar de em alguns cenários a diferença ser suficiente para empurrar 4K 60 em cenários realmente bem absurdos, ou seja, com Ray Tracing ou mesmo utilizando os gráficos no Ultra, em alguns cenários que você nem precisa. A verdade é que não faz muito sentido comprar uma 3090 para games, o que também não quer dizer que é proibido de fazer. E a disputa, como eu disse, tem sido por falta de estoque. E a essa altura do campeonato já não é surpresa para ninguém, todo mundo já sabia, e inclusive a Nvidia avisou que não ia ter uma grande diferença de desempenho em games. Inclusive a gente falou sobre isso no lançamento. Então fica aquela dúvida, para que serve a RTX 3090 se ela é bem mais cara do que a 3080? Pois é, apesar dela estar sendo comprada para games, o que não chega a ser exatamente um problema, afinal você pode comprar o que você quiser para rodar games. Tinha gente comprando até RTX Titan na geração anterior. A verdade é que, coincidentemente, ela vem meio que para substituir a RTX Titan, apesar dela não ser uma Titan. E eu sei, fica um pouco confuso, mas para você que não entende absolutamente nada de placas de vídeo ou das nomeações que a Nvidia utiliza, a verdade é que as GeForce são voltadas para games, enquanto as Titan normalmente, apesar de fazerem parte da linha GeForce no passado, elas são voltadas para aplicações profissionais. Aí você fala, pô, mas então meu Photoshop vai ficar bala? A gente tá falando uma coisa profissional, não que o Photoshop não seja profissional, mas a gente tá falando uma coisa um pouco mais pesada e exigente do que Photoshop. Então a gente fez alguns testes em aplicações profissionais para você ter uma ideia do que a gente está falando. E aqui testando em aplicações profissionais, a gente tem um cenário um pouco diferente. Se a gente der uma olhada no Blender, não parece grande coisa, já que a diferença não é tão grande, mas a gente está falando da renderização de apenas um frame. E para renderizar um frame, a gente tem esse tempo, uma diferença bem pequena, né, da RTX 3080 para 3090, mas se você comparar com o que demora um CPU para renderizar, a diferença é simplesmente absurda. E ainda que pareça uma pequena diferença, a gente está falando de aplicações profissionais onde você ganha dinheiro e a cada frame, 2 ou 3 segundos, é bastante tempo no tempo final de renderização. Mas a gente tem alguns outros testes interessantes para dar uma olhada, como o Octane. Com o Octane a gente consegue ver quantos milhões de caminhos os raios conseguem ser traçados numa imagem e quanto tempo demora para fazer a renderização. Mas aqui a gente consegue ter uma amostra na quantidade de samples que são renderizados por cada placa de vídeo. E aqui a diferença começa a aparecer. E como eu disse para vocês, a gente está falando de uma aplicação onde tempo é dinheiro. E aqui o tempo é bastante diferente de uma renderização para outra, já que novamente a gente não está falando de um trabalho completo. Esses programas se beneficiam ainda dos RT Cores e do Optix, que é uma tecnologia implementada pela Nvidia. E você utilizando os recursos da RTX através do Optix, você consegue um ganho considerável mesmo em relação às placas mais poderosas de gerações anteriores, que utilizavam o CUDA. E aí que você começa a ver por que dessa diferença de preço. A RTX 3090 hoje é a melhor placa de vídeo que um civil, por assim dizer, pode comprar para fazer trabalhos profissionais bem pesados. É uma alternativa em relação à RTX Titan, que custa quanto mesmo? É verdade, $1.000 a mais. Se uma RTX 3080 aqui supera com folga uma RTX 2080 Ti já mais barata, imagine então uma RTX 3090 que traz mais performance ainda e custa algumas centenas de dólares a mais, mas não tantas centenas quanto uma RTX Titan. Existem sim algumas aplicações para quais a RTX Titan tem certificação e as RTX 3090 não possuem, mas é um ramo bem pequeno e bem específico. Mas você pode pensar, cara, mas você está falando de um intervalo muito pequeno de tempo, e para mim que trabalho com renderização de vídeo, afinal quando você fala de placa de vídeo e aplicações profissionais é a primeira coisa que vem à mente. E apesar do Premiere ou do After Effects serem exemplos mais normais ou mais utilizados para isso, para você conseguir sentir a diferença de uma RTX 3090 para uma 3080, você vai precisar de um trabalho bem pesado. Para as nossas renderizações, onde a gente trabalha com H264, que é normalmente o MP4 utilizado pela maioria dos editores, ou pelo menos quem trabalha com mídia para internet, é bem difícil a gente conseguir utilizar o recurso mais importante e mostrar a diferença de fato
entre uma 3080 e 3090, que apesar de ter um chip mais poderoso, não é tão mais poderoso assim. A grande diferença está justamente na quantidade de memória. Vocês devem ter percebido que a gente não comparou isso, afinal, de lá para cá, essa memória pouco fez diferença. Para os jogos em 4K com tudo no Ultra, ou mesmo para a maioria das aplicações profissionais, a RTX 3080 é capaz de entregar uma ótima performance com um bom custo-benefício, por sinal. A 3090 acaba se tornando uma opção apenas para profissionais em trabalhos específicos ou com cargas de trabalho específicas. Para a gente chegar nesse nível de utilização de hardware é necessário trabalhar com arquivos bem mais pesados, com arquivos abertos, com MPEG, com AVI e com outros tipos de arquivos abertos e mais pesados, no qual as informações vão ser carregadas diretamente na VRAM. E não é só na renderização que faz a diferença. No preview, ou seja, na visualização em tempo real do que você está editando, também faz muita diferença. Então, a utilização de VRAM acaba sendo em casos específicos e é para esse grupo de pessoas que a RTX 3090 faz a diferença. E como eu já mencionei anteriormente, a única placa que existia no mercado com toda essa VRAM disponível com os recursos RTX era só a RTX Titan. E lá fora ela tinha uma diferença de $1.000. Aqui no Brasil ela deve estar com uma diferença mais ou menos de uns... Quanto mais ou menos, de Monk? O dobro da 3090. A diferença de pelo menos um Celta. Para quem trabalha com esse tipo de aplicação faz muita diferença. Um bom exemplo que a gente tem aqui é o DaVinci Resolve. É um software também de edição de vídeo e aqui a gente consegue ver a diferença de tempo de renderização aplicando alguns efeitos para renderização para Full HD, para 1080p, ou seja, renderizando um vídeo para o formato normalmente utilizado no YouTube. Então, com uma média de diferença somente para renderização em Full HD, a gente já consegue ver o quanto de tempo você ganha na renderização de efeitos. E aqui a gente está falando apenas de um período bem curto de vídeo, ou seja, a gente está falando de apenas um pedacinho de um vídeo grande que pode ser utilizado para uma produção, para um casamento ou mesmo para um vídeo específico com aplicação de efeitos que pesam bastante. E novamente é só um trechinho, mas se você colocar essa diferença no percentual no final do trabalho e num trabalho de várias horas com uma quantidade grande de efeitos, faz muita diferença. Se você utilizar então arquivos 8K, aí você vai falar, pera, mas que conversa é essa de 8K? A gente nem tem nada 8K, mas na parte de criação de vídeo já existem câmeras que trabalham com 8K. E mesmo que isso vá ser produzido para a internet, a verdade é que o trabalho começando com um produto com qualidade maior tende a ter uma maior nitidez, uma maior qualidade, uma maior liberdade para você poder trabalhar, mesmo para o conteúdo ser levado para você em 4K, para o YouTube, onde existe uma gigante compressão para trazer o vídeo para a plataforma online. Então, a gente tem benefícios que são em casos específicos. E você está vendo aqui, mas talvez ainda esteja em dúvida. Fala, não, pera, não faz sentido. É muito grande a diferença para só isso de percentual de ganho. E se a gente levar para um cenário um pouco mais radical, por assim dizer, vocês vão concordar que talvez para essas pessoas a placa seja assim custo-benefício. Nós pegamos aqui o exemplo do Octane, que também trabalha com renderização 3D, e colocamos um trabalho para ser renderizado. Para renderizar na 3080, você precisa utilizar também a memória do sistema, você precisa compartilhar a memória do sistema. Esse programa acaba fazendo um cache primeiro na sua memória do sistema, no SSD, na memória RAM, para depois carregar na sua VRAM, ou seja, na memória de vídeo. E nesse caso especificamente, a RTX 3080 não tem quantidade de VRAM suficiente para conseguir carregar todo o trabalho, o que significa que ela precisa compartilhar a memória com o sistema. E quando a placa de vídeo precisa compartilhar a memória com o sistema, a gente já sabe no que termina, um trabalho bem mais lento, mas é um pouco insano a gente conseguir entender isso. Pra gente, meros trabalhadores civis de trabalhos afegãos, é muito difícil entender como que um Octane ou como que um programa de renderização 3D pode utilizar tão bem uma VRAM. Aqui a diferença é de uma renderização de 38 segundos para 9 minutos e 21 segundos. Então, para esse tipo de trabalho, a RTX 3090 é simplesmente a única opção, ou pelo menos a opção mais custo-benefício, já que você teria que partir para uma Quadro ou para uma RTX Titan que estaria no meio do caminho. Trazendo um sistema customizado, a RTX 3090 tem uma vantagem, obviamente, em cima do modelo de referência da 3080 em relação ao nível de ruído e temperatura. Ela trabalha em temperaturas mais baixas, eu não vi ela passar na casa dos 70 graus e em limite de pico, ou seja, trabalhando ali com aplicações profissionais que forçam bastante a GPU, utilizam todos os recursos, e o nível de ruído é bem baixo. Então, eu diria que esse tamanho todo dela
faz sentido principalmente para quem vai utilizar isso para trabalho e talvez utilize uma configuração de multi-GPU. Então, sim, aí mora mais uma vantagem para quem vai comprar uma 3090 e não uma 3080, já que a 3090 ainda traz suporte para SLI e nesses casos onde você vai acabar compartilhando a memória, faz sentido comprar uma 3090, enquanto que a 3080 você vai estar limitado à configuração de apenas uma GPU. Então, se vocês perguntam para que serve o SLI, tá aí uma boa utilização para o SLI. É claro que esse é um exemplo bem específico e por uma quantidade bem pequena de pessoas no mundo que acaba trabalhando com isso. Mas a verdade é que essa quantidade pequena de pessoas está disputando o mercado com as pessoas que querem a placa para jogar. E a falta de estoque acaba sendo uma das responsáveis. Não só essa a responsável, mas também o marketing da Nvidia que acabou direcionando essa placa de forma indireta para os jogadores. No lançamento nós tivemos a apresentação de alguns youtubers famosos no ramo do hardware e no ramo da tecnologia, falando sobre o desempenho em 8K da RTX 3090. Um cenário onde a Nvidia colocou a placa como a ideal para rodar games em 8K. O que eu acabei nem testando porque aqui no Brasil é uma realidade que praticamente não existe. Eu achei que faz mais sentido apresentar para o público que realmente precisa desse tipo de poder de fogo, para esse tipo de desempenho, que é quem trabalha com esse tipo de programa e necessita da grande diferença da RTX 3090, que é a VRAM. Claro que a placa está dentro do ramo GeForce também confunde bastante o usuário, mas segundo a Nvidia isso foi feito para que as parceiras pudessem trazer modelos custom dessas placas. Essas placas acabam aparecendo em configurações que a gente não consegue nem imaginar, ou seja, em grid com várias placas de vídeo em farms de renderização, ou mesmo para utilização em inteligência artificial e para outros tipos de cálculos que a gente nem imagina, a gente que está acostumado a ver a GPU simplesmente renderizar frames. Então, sim, é uma placa custo-benefício, mas obviamente não para você que quer jogar. Para você que quer jogar, por enquanto, a opção por parte da Nvidia é a RTX 3080. E eu sei, é difícil para você entender que a 90 que está logo acima da 3080 acaba não sendo uma opção para você e dá aquele sentimento de, eu não tô com a placa de vídeo mais forte, mas dentro da realidade a 3080 acaba sendo a melhor opção. A RTX 3080 é uma excelente placa, acaba sendo uma placa custo-benefício e calma, custo-benefício nada tem a ver somente com o preço, não é porque uma coisa é cara que ela não pode ser um custo-benefício. A verdade é que é o que ela entrega para esses profissionais ou para as pessoas que realmente necessitam do diferencial dela, dos 24 GB de VRAM, ela é a melhor opção no mercado por enquanto. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desempenho da RTX 3090, o que vocês acharam do lançamento da placa e se vocês já imaginavam que é para isso que serve a placa. Eu tô mais curioso ainda para saber. Será que tem alguém aí assistindo que realmente utiliza a placa nessas condições? E de você que trabalha de fato com isso, o que você pensa do desempenho da 3090 e do preço? Seria ela realmente um custo-benefício? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!